um fato muito interessante que ajudou a formatar essa questão das roupas justas, né? Foi a proliferação do vírus do HIV nos anos 80. Tá? Em especial, é daí que começam essas roupas bem justas, né? Primeiro lugar, tá? Antes de haver todo o avanço dos tratamentos, as pessoas, né, elas demonstravam visualmente que eram portadoras do vírus do HIV. Tá? Você entra num processo de emagrecimento, sua pele escurece com os remédios tomados à época, né? Enfim, ficam com essas características visuais, né? E aí o que acontece, né? Para a pessoa começar a esconder que fosse um possível portador do vírus do HIV, você começa a fazer esporte para ganhar massa muscular. Então hoje, quando nós usamos algumas expressões para significar que você faz esporte, que você tem um corpo bacana, tá? São expressões que no fundo, tá, vieram de um cunho negativo, né? Fulano é malhado. Você se malha o tempo inteiro numa academia para ganhar massa muscular, né? Fulano é bombado. Uma bomba vai explodir. Você às vezes toma até anabolizante para facilitar o aumento do seu músculo, né? E a palavra mais usada, fulano é sarado. O que é sarado? Curado. Ou seja, você com a prática, né, da musculação, que entra em moda também por isso, não só por saúde, mas especialmente por vaidade, né? Fulano é sarado, ou seja, fulano está aparentemente curado, né, de ser um portador do vírus do HIV. E continuamos falando, vou malhar, né? Eu tenho um corpo sarado, né? Enfim, associado de uma ordem originária até de um cunho mais, sei lá, reflexivo das razões da vida devido a uma doença, né? E isso tudo está na linguagem do dia a dia, aí da própria moda, né? E da prática esportiva também de uma academia. Hoje não é mais moda corpos tremendamente malhados, sarados, mas você se preocupa muito mais com a questão da própria saúde, né? Até mesmo, água, gente, é fonte de vida. O homem vive sem marcas de luxo, o homem vive sem automóvel, o homem vive sem celular, mas ele não vive sem água. Hoje em dia todo mundo anda com uma garrafinha d'água, né? Até por questões de saúde, para a pele ficar melhor, eu preciso hidratar, né? Mas a água sempre foi. O quê? Mas por causa de diversas circunstâncias, até mesmo da prática esportiva, que você precisa repor o líquido no corpo, né? Enfim, então, os hábitos também mudaram, não é só a visualidade da roupa, mas os hábitos também mudaram em função dessa realidade dos esportes, né? Então, se aparece um nome novo, tá? Entendo perfeitamente, né? Que bom que vocês contribuíram para aumentar o meu repertório de adjetivações fashion, digamos assim, para poder entender isso, né? A gente vê as pessoas na rua saindo cedinho, a mesma roupa, às vezes bota uma bermuda por cima do leg, né? Ou, sei lá, uma saia por cima do leg, né? E tá ótimo, né? Aquilo que era esportivo são os papéis que a gente representa na moda, né? Você é esportista, você é urbano, você vai para balada à noite, você já inventa uma coisa qualquer, né? E quantas vezes roupas esportivas, né, até mesmo bordadas, né, bordado com paetê, isso em francês se chama décalage, é um deslocamento, você tira uma coisa de um universo específico da moda e coloca em outro, né? Qual a razão, né, de uma roupa esportiva bordar? Não, mas é a linguagem fashion para você usar aquilo e depois acrescentar uma coisinha para dar um diferencial com essa atitude fashion, né? Então hoje, tá, é essa mistura total que vão criando as diversas realidades contemporâneas, que é isso, né, que na filosofia, em língua alemã, se chama Zeitgeist, que poderia ser traduzido como o ar de um tempo, o espírito de uma época. Tá? E como que as coisas vão mudando em função de uma maneira de entender o mundo e como você dá respostas que sejam, né, atualizadas e benéficas para aquilo que você precisa naquele determinado momento. Alexandre Rajkovic, que não é de uma marca esportista propriamente dita, né, mas também já desenhou uniformes para esportes brasileiros, né? Enfim, então é um prestígio de um nome que vai dar uma certa visibilidade, né? Por exemplo, né, na abertura das Olimpíadas no Brasil, né, Gisele desfilando. Gisele Bündchen, né? Ela não é uma pessoa da área dos esportes, é uma pessoa da área da moda, né? Mas traz uma visibilidade enorme, no caso, para o Brasil. E Alexandre que desenhou uma roupa
que não tinha linguagem esportista, era uma roupa prateada, brilhosa, linda, mais como se fosse um vestido de festa, né? Então, são nomes representativos para culturas específicas que acabam fazendo parcerias, e isso é um benefício imenso, né? Como, por exemplo, né, nomes de uma moda sofisticada fazendo roupas para essas marcas de magazines, né? É uma espécie de acessibilidade, de uma democratização para a própria moda. É a via de mão dupla, tá? Então, Armani quer visibilidade para a marca dele, para vender mais, para cada vez mais se impor? Quer, né? Contrata um nome, já que o esporte está tão em voga, tá? E nomes dos esportes, né, ganham visibilidade pública, sim, né? Vamos contratar Kaká para posar. Quando houve a Copa... foi qual Copa? Eu acho que foi a da África do Sul, né? Houve um editorial de uma revista de moda europeia ou norte-americana, foi a Vanity Fair, né? Que ela fez um editorial inteiro somente com jogadores de futebol. Então a moda usa desse recurso de pegar alguma coisa que está em alta, né, seja o que for, para poder dialogar, né? Porque a moda, ela não é autorreferente. Moda não vive só de moda. Ela dialoga com sociologia, com antropologia, com arte, com esporte, né? E uma série de outras áreas. E, por sinal, as outras áreas também não vivem isoladamente, não. Hoje vivemos um mundo transdisciplinar, né, digamos dessa maneira, né? Uma área depende da outra, tá? E no que diz respeito a marketing, a visibilidade, né? Desde que dê visibilidade, a gente topa, né? Então eu contrato esse nome, é aquela história, repito, fica todo mundo feliz, um e outro, né, vão ganhar, né? E obviamente o grande público também ganha, para poder usar uma camisa do Paris Saint-Germain, sei lá, se vem com a assinatura do Neymar, se vem com a foto dele, ou seja a camisa 10, que é o número da camisa do Neymar, né? Enfim, então eu acho que seja da iniciativa da área de moda, propriamente dita, ou seja da iniciativa da área do esporte, né? É uma possível interface de moda e esporte.